Olá, meu nome é Michele Bertocchi, participei da Bolsa de Iniciação Científica PIBIC, Fundação Araucária UniOeste, no qual eu estive desenvolvendo o trabalho intitulado Comportamentos de Consumo Sustentável de Água, apresentados por estudantes universitários da UniOeste, Cascavel, em conjunto com a minha professora, a doutora Elisandra da Silva, pelo Centro de Ciências Sociais Aplicadas, no curso de Administração da UniOeste Cascavel, nessa temática sustentabilidade, consumo sustentável de água e comportamento de consumo. Então, inicialmente, na introdução, eu destaco que o consumo sustentável de água é uma temática muito importante, é um dos fatores críticos para o desenvolvimento sustentável, inserido no 6º objetivo dos ODS, e pesquisas como essa facilitam com que se conheça características de determinados grupos para esse direcionamento de ações que promovam hábitos eficientes no uso da água e contribuam, então, para a redução da sua escassez. Embora a revisão da literatura percebe-se ainda uma incipiência desses estudos, principalmente da forma como esse estudo foi segmentado, voltado a populações universitárias, que é o principal objetivo da pesquisa. Então, quanto aos objetivos, o objetivo geral foi o de analisar os comportamentos de consumo sustentável de água, apresentados por estudantes universitários da UniOeste Cascavel, e os objetivos específicos foram elaborar a revisão teórica sobre comportamentos de consumo sustentável de água, elaborar um instrumento de coleta com questões objetivas com base na literatura, definir a amostra de estudantes a ser pesquisada, considerando, então, o número, áreas de cursos e períodos de estudo, realizar coleta de dados com os estudantes da amostra definida no campus de Cascavel da UniOeste. Quanto à metodologia utilizada, a abordagem dessa pesquisa foi quantitativa, por meio de levantamento, envolvendo os estudantes da modalidade presencial da UniOeste Cascavel, incluindo, então, todos os cursos de graduação e pós-graduação, que tem uma população total de 3.229 alunos, de acordo com o último levantamento realizado em 2023. Então, essas coletas de dados, elas foram realizadas presencialmente, em áreas com maior circulação de pessoas na universidade, através dessa disponibilização de QR Codes com acesso ao questionário do Google Forms e também através do envio desse questionário via Cademos, contendo essas questões fechadas, baseadas na literatura em escala Likert. A coleta, ela ocorreu durante todo o mês de setembro de 2023, até que se atingisse a amostragem necessária, que segundo o cálculo amostral, a erro de 5%, um nível de confiança de 95% e um p-valor de 50%, foi de 325 indivíduos. Então, a pesquisa, ela obteve um número de respondentes acima dessa amostragem mínima, que foi de 352 alunos, com uma predominância de respondentes no Centro de Ciências Sociais Aplicadas. A escala utilizada foi a de Likert, de 5 pontos, variando de 1, que significa discordo totalmente, passando então pelo ponto neutro, até 5, que significa concordo totalmente. E, por fim, a análise realizada foi a análise de frequência, a estatística descritiva e também as correlações entre os elementos do perfil desses respondentes e os seus comportamentos em relação ao consumo sustentável de água. Partindo, então, para os resultados, eu segmentei a tabela em 2 slides para que ficasse mais fácil essa visualização. Então, nessa primeira parte, as perguntas elas foram relacionadas ao acesso à informação, ao peso da variável financeira e ao comportamento e influência social. Então, aqui, o que se observa é que a maioria dos estudantes, eles têm, sim, um conhecimento sobre assuntos relacionados à água e sobre as medidas necessárias para a redução do seu consumo. Eles também negam a necessidade de descontos para que reduzam seu consumo e aceitam essa punição pelo desperdício. No entanto, a economia pelo valor, pela diminuição desse valor da conta, ainda é um comportamento que é adotado pela maior parte deles.
Nota-se também que as campanhas publicitárias, elas foram, sim, muito importantes na alteração do comportamento de consumo de água e que os estudantes, eles possuem uma disposição individual, ou seja, eles independem da mudança de outras pessoas para que alterem o seu próprio comportamento. Nessa segunda etapa, que avaliou os critérios de preservação ambiental, condições climáticas e hábitos, as primeiras questões referentes à preservação ambiental demonstram uma avaliação positiva, visto que os maiores percentuais eles se encontram na escala entre 4 e 5 pontos para todas as questões abordadas. Então, isso indica que os estudantes eles se preocupam, sim, com a economia de água e com a disponibilidade permanente desse recurso. Os mesmos achados, eles foram observados em pesquisas anteriores, como no estudo de Rock, 2016, onde o público ele se demonstrou mais motivado por questões ambientais do que pelas questões econômicas. Em relação às condições climáticas, a maioria aponta que houve sim mudanças de hábitos em períodos de escassez de água e que no final desses períodos de racionamento, muitos mantiveram essas medidas de economia. Por fim, em relação à categoria hábitos, os resultados apontam que a maioria dos estudantes adota medidas para redução do consumo de água, fechando pontos de consumo, evitando o uso de mangueiras para lavar calçadas, fechando a torneira ao lavar as louças, ao escovar os dentes, encurtando o tempo do banho e utilizando a máquina de lavar na capacidade máxima. No entanto, a prática de fechar o chuveiro durante o banho e tomar menos de um banho por dia não é adotada, observando os percentuais presentes nesses itens. Na sequência, os dados sociodemográficos foram associados às médias das respostas da escala por meio desses gráficos box plot, como podemos observar. Nisso, constatou-se que, ao comparar o gênero com a consciência de consumo de água, o sexo feminino foi o que demonstrou o melhor índice. E em pesquisas anteriores, desenvolvidas com populações universitárias em características semelhantes a essa pesquisa, como a de Rock 2016 e de Martins et al. 2018, pôde-se observar esse mesmo parâmetro. Então, no que diz respeito à renda, os estudantes que recebem até 2 salários mínimos mostraram também uma renda, uma média mais alta. E, além disso, comparando os centros acadêmicos, o Centro de Ciências Biológicas e da Saúde foi o que obteve as médias mais altas, enquanto o Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas foi o que teve as médias mais baixas. Partindo, então, para as conclusões, essa pesquisa revelou que a maioria dos estudantes demonstra, sim, um nível positivo de consciência comportamental em relação ao uso da água, com esse conhecimento sobre medidas para evitar o desperdício. Eles aceitam as punições pelo desperdício e não dependem de descontos para que reduzam o seu consumo. A maioria está, sim, disposta a mudar os seus hábitos de consumo, independente de intervenções externas, como intervenções governamentais. Existe uma consciência ambiental sobre a preservação da água e essas condições climáticas críticas enfrentadas por eles contribuíram para isso. No entanto, o momento específico do banho se destaca como a tarefa onde ocorre a menor economia de água. Esse estudo também identificou diferenças de comportamento baseadas em sexo, renda e área de estudo, com mulheres, estudantes de baixa renda e aqueles pertencentes aos centros de ciências biológicas e da saúde, apresentando os níveis mais elevados de consciência em relação à água. Então, para finalizar, eu gostaria de deixar aqui os meus agradecimentos à Fundação Araucária e à UniOeste pelo investimento contínuo na ciência e também à minha orientadora, a professora doutora Elisandra da Silva, pela grande oportunidade de participar dessa bolsa e por todo o suporte durante o meu período como bolsista. Então, a todos, o meu profundo agradecimento.